Então hoje a nossa conversa é muito séria, tão séria quanto as brincadeiras das outras semanas. Como o Mário Quintana nos ensinou, a criança, ela não brinca de brincar, ela brinca de verdade. Porque brincar é uma ciência, brincar é complexo e ensina muito. O Vygotsky também nos ajuda muito nesta compreensão da importância da brincadeira, que ele nos mostra que a criança, quando ela brinca, ela está tentando compreender o mundo. E nós adultos sabemos que quando nós brincamos, nós conseguimos administrar todos os problemas que nós enfrentamos. Brincadeira, então, é muito sério e hoje nós vamos estudar a partir de 2 pilares muito importantes. Este que é o brincar, que nós não cansamos de reforçar, e o porquê desta importância de brincar na infância, resumindo bastante, e o estímulo ao gostar da escola, o estímulo para a criança gostar de estudar. Nós precisamos ter esses 2 pilares muito bem trabalhados nas nossas crianças e jovens, o brincar e o estudar. Estes 2 são importantíssimos para o desenvolvimento de toda a vida deles e para a melhoria da sociedade, que a gente deseja tanto que ela se torne melhor. O brincar, porque nós sempre estamos falando em todas as nossas formações da importância da formação de hipóteses provisórias. Hipóteses provisórias é uma definição do Malaguzzi, um pedagogo que nos ajuda muito a entender a importância de viver a infância com todas as suas oportunidades e que durante esta infância as crianças elas vão criando essas teorias provisórias, essas hipóteses que às vezes elas acham que é uma coisa e depois aquela coisa é outra coisa. Tem um exemplo disso de uma criança que ela disse, chegou para a mãe e disse assim: mãe, eu aprendi que a baleia voa. E aí então a gente convida para uma análise, né? Em geral, o que nós adultos falamos? Não, meu filho, baleia não voa, quem voa é pássaro, baleia nada. E aí acabou as possibilidades de hipóteses ali de formação de teorias provisórias, sendo que a gente poderia fazer o contrário, quando a criança chega e diz: mãe, aprendi que a baleia voa. E então a mãe pergunta: como que você aprendeu que a baleia voa? Aí ele vai contar. A baleia fez assim, voou e caiu na água. E daí a mãe pode completar: sério? Então ela deu um pulo dessa altura e caiu na água? Ele fala: Mais tarde ele descobre que, atrelado a esta informação que a mãe disse despretensiosamente, que baleias pulam e isso parece voar, mas que quem voa mesmo são os pássaros. Então, esse momento da brincadeira e da conversa e da escuta e do direito dele, e hoje nós chamamos de direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, nós com esse exemplo oportunizamos a criança a desenvolver. Ela aprendeu, fez uma teoria provisória, daí ela descobriu que não é, mas ela se desenvolveu e depois ela aprendeu que de fato as baleias nadam e não voam. Então, não dá para poder oportunizar as crianças criarem teorias provisórias se a gente não deixa ela brincar, ela observar, ela conversar, ela errar, ela aprender. A gente precisa estimular tudo isso. Isso nós chamamos de protagonismo. A própria criança criar seus brinquedos, a própria criança contar suas histórias, a gente não ficar o tempo inteiro corrigindo e dizendo que ela está errada, deixar ela ir aprendendo aos poucos. Então esse brincar é muito importante. A BNCC vai falar isso para nós o tempo inteiro nos eixos interações e brincadeira, depois vai falar isso para nós nos direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, vai separar isso, como elas aprendem em 5 campos de experiência. Tudo isso é muito importante, mas atrelado a esse brincar, o estimular a criança a gostar da escola, fazer as atividades das escolas. O Paulo Freire, ele fala para nós que a criança precisa pegar gosto, e eu penso que esse é o termo mais correto e mais simples e mais importante que a gente possa dizer para vocês e vocês gravarem. A criança precisa pegar gosto com a escola. Ela não precisa
ter que aprender, sabe? Ter que ir para a escola. Ela precisa desejar ir para a escola. Ela precisa ficar maravilhada com as atividades que chegam para que ela possa fazer. E por isso os pais precisam, quando eu falo pais, os familiares em geral, quem é o adulto ali que está ajudando a criança, precisa ajudar ela a gostar daquilo. E se ela não saber, ela pesquisar e ela conversar e ela tentar criar hipóteses e criar teorias provisórias para conseguir resolver. Porque se ela não pegar esse gosto, ela vai gerar um quadro de evasão escolar. Porque nós falamos o seguinte, muita gente fala assim, a evasão escolar ela começa lá nos anos finais do ensino fundamental. Não, ela começa na educação infantil. Se a criança não gosta de estudar, não pegou gosto, ela não sai porque a família não deixa. Mas quando ela chegar lá no 7º, 8º, 9º, que ela já começa a poder decidir, ela casca fora da escola. Portanto, esse pegar gosto da escola e entender que quando ela está fazendo uma atividade, ela pode brincar fazendo aquela atividade. A criança, desde cedo, ela brinca e ela gosta de estudar, ela vai ter muito mais potencial de desenvolver essa gestão intra e essa gestão interpessoal. Ela ficar bem com ela mesma, gostar dela mesma e saber interagir com os outros. E eu disse muito sério essa conversa de hoje, porque nós não podemos negar que os impactos serão gigantescos, tá? Porque quando nós voltarmos presencialmente, o que esses meninos não foram estimulados vai fazer muita falta. Então é muito sério pensar assim, um bebê de 1 ano e 3 meses, mais ou menos, 1 ano e 3 meses, se ele tivesse ficado na creche o ano inteiro, ao final do ano ele teria mais ou menos um aumento, uma média de 200 palavras no vocabulário dele. Ele sem a creche, ele não terá essas 200 palavras no vocabulário dele. E vocês sabem que o cérebro, para desenvolver do bebê para a criança bem pequena, para a criança pequena, para a criança, depois a adolescência, ele tem fases. Então, isso que está faltando hoje, que lá na creche, por exemplo, conversávamos muito com os bebês, cantávamos, contávamos histórias, mostrávamos elementos. Se não estiver acontecendo isso em casa, eles vão ficar prejudicados. A criança também que entraria no processo de alfabetização este ano, 1 ano é muita coisa para ser alfabetizada. Vai chegar no final do ano, ela não vai estar alfabetizada, porque as atividades que estão sendo mandadas para casa são atividades que vão estimular, que vão ser maravilhosas, que sem elas nós não vamos conseguir recuperar lá na frente, mas não garante a alfabetização. E também tem as crianças que já estavam na fase de concretização da alfabetização, porque a alfabetização tem várias fases, e ela estava chegando na fase final, e aí então esse ano não teve a sequência da escola. Então, meus amigos, este momento, tudo que chegar da escola é ouro. Eu sei que muitos estão cansados, tensos, preocupados, a gente não sabe os impactos desta pandemia na vida de cada um de vocês, porque é claro, impactou em todos nós não sabemos ainda até quando que nós vamos aguentar tudo isso e como que vai ser depois, mas pode ser pior se a gente não ajudar os nossos filhos agora. Então, toda atividade que vier da escola, pensem assim, isso é ouro. Então eu vou reservar, nem que seja esse tanto de tempo, que talvez seja pouco, mas esse tanto de tempo eu vou dedicar a brincar um pouco com a minha criança e a estimulá-la, gostar da escola, desejar que a escola volte para que ela vá e que essas atividades que estão chegando sejam realizadas. Isso vai ser um passo a passo para desenvolver a hora que voltarmos. Eu vou citar um estudo, que é um estudo apresentado sobre as avaliações das nossas crianças. Este estudo foi feito comparando as crianças, os acertos das crianças, nessas avaliações gerais para o Brasil inteiro. E nessas avaliações, 50% dos acertos são referentes ao que se ensina lá dentro da escola, quer seja escola pública ou privada. Então, escola particular ou escola pública ensinou, 50% do que ensinou ali está garantido naquela aprendizagem que as crianças demonstraram. Os outros 50% estão relacionados com as conexões que essas crianças fazem fora da escola. Então percebam a importância de vocês, familiares, estimularem as crianças, contarem história, lerem livros, contarem histórias a partir de imagens, fazer desenhos, fazerem dobradura, criar brinquedos,
cantar, dançar, divertir, ver novas coisas, sair na rua observando as coisas, fazer comparações, fazer experiências, porque 50% do que elas vão se desenvolver depende daquilo que ela já viu. Isso a gente chama de conexão. Então a gente aprende fazendo conexão neuronal mesmo. Nossos neurônios estão aprendendo algo, se nunca no cérebro ouviu algo parecido, vai ser mais difícil fazer conexão. Mas se já ouviu alguma vez alguma palavra parecida, já viu alguma coisa, conecta mais fácil. Os neurônios puxam os outros mais rápido para fazer as sinapses. Então, nós precisamos fazer algo em casa, independente, não é só nesse período de pandemia, mas neste mais ainda. Então nós temos 2 dicas importantíssimas para nós finalizarmos essa nossa conversa muito séria. A primeira é que a família precisa colar na escola, colar mesmo, tá junto com a escola. Valorizar a escola, mostrar para a criança que a escola é um lugar bom, que é um lugar gostoso, conversar com a professora, ou hoje as tecnologias está muito mais fácil da gente fazer isso, conversar com a escola, tirar dúvidas, dar sugestões, principalmente nesse período que está tendo que ter esse vínculo tão fortalecido dessa troca de atividades. Não deixe as atividades acumularem, façam essas atividades. E lembrem que eu estou dizendo para os dois, para a educação infantil e para o ensino fundamental. Porque lá na educação infantil não está chegando papelzinho para vocês preencherem e devolverem, porque a educação infantil é o lúdico, é a contação de história, é a brincadeira. Mas do ensino fundamental, estou falando aqui do 1º ao 5º, né, dos anos iniciais do ensino fundamental, estas atividades são ouro, não deixem de fazer, elas são importantíssimas. Leia e a partir daquilo, crie outras ideias para trocar uma ideia com o filho de vocês, para pesquisar na internet, para contar um caso, para vocês e a escola estarem juntos para minimizar os impactos dessas questões que prejudicaram tanto este ano e que nós, com certeza, com fé em Deus, nós vamos recuperar lá na escola quando tudo isso acabar. E a segunda dica é uma dica importantíssima que você pode fazer hoje, que é criar um cantinho de leitura na casa de vocês, junto com o filho de vocês. O cantinho de leitura pode ser um cantinho mesmo, a gente hoje está aqui simbolizando o cantinho. Esse aqui é meu cantinho de leitura. Por que é importante fazer um cantinho de leitura? O cantinho de leitura vai ajudar as crianças a ficarem mais organizadas. Chegou, tem um lugar de colocar a mochila, tem um lugar de colocar as canetas, os lápis, tem um lugar de colocar as coisas dele. É muito difícil para a criança separar ela dos adultos, a casa do ambiente dela. Então, quando nós mostramos para ela e não constrói sozinho, mas diz, vamos encontrar um lugar para ser o seu cantinho de leitura? Você faz o cantinho de leitura, pode ser uma mesa, pode ser um tapete cheio de almofadas, não necessariamente precisa ser de móveis, se você tiver melhor ainda, ou qualquer mesa e cadeira, um espaço. Esse aqui vai ser o cantinho de leitura. Tem países que o cantinho de leitura, eles são feitos até lá no jardim, né? Aqui você vai fazer o dever todo dia, porque ali dá a conexão com a natureza, ou na área da casa, porque aí não fica fechado e passa um passarinho, passa um vento e balança a árvore. Tudo isso ajuda no desenvolvimento da criança. Mas se for dentro de casa também, tudo bem. Seria um espaço para a mente dele ficar organizada. Porque quando a nossa mente está organizada, nós também ficamos mais concentrados. Então ele chega todo dia, coloca o material, aí vai fazer o dever, já chega. E vai fazer o dever naquele lugar. Então ele tem a capacidade de ficar mais concentrado. Porque ele sabe, ele está escrevendo, ele precisa de uma caneta, ele pega a caneta até sem ver. Porque ele sabe que ali tem caneta. O mapa mental que está na cabeça dele é que ali tem caneta, que ali tem o lápis, que ali tem isso, que ali tem um livro que ele quer. Então ele fica mais concentrado e fica mais ágil. E ele fica mais criativo também. Porque quando nós estamos com a mente mais organizada, a nossa criatividade aflora. Quando está uma bagunça na nossa mesa, a gente fica com dificuldade de ter criatividade também. E desenvolve a responsabilidade. Ele fica mais responsável. E também, para conseguir desenvolver essa responsabilidade, ele precisa se sentir um indivíduo.
individual. Aqui é o meu cantinho, aqui é o meu lugar. E quando ele sabe que é dele, ele começa a imprimir a carinha dele. Então, por exemplo, aqui tem mais ou menos a minha carinha, né? Aqui tem minhas filhas, quando elas eram pequenininhas e agora já moças grandonas. Aqui tem os objetos que eu mais gosto. Aqui tem, que me lembra aí do Vale do Jequitinhonha, que eu amo. Todo lugar que eu posso, eu tenho alguma coisa que me lembra o Vale do Jequitinhonha, né? Que é a minha paixão, tá aqui. Tem os presentes de algum lugar que eu vou e ganho. Eu coloco aqui para lembrar, né, desse momento de afetividade. Então, eu vou colocando a minha carinha. E isso vai fazendo com que eu me sinta bem. E eu me sentindo bem, eu faço conexões mais fáceis para eu escrever o que eu preciso escrever, para eu produzir o que eu preciso produzir. A mesma coisa acontece com a criança e ajuda a controlar as emoções. Se a criança estiver triste e ela não sabe para onde ir, ela vem para o cantinho de leitura dela e de repente ela vê algo que deixa ela feliz. Então aqui de repente tem um álbum de fotografia, quase ninguém tem álbum de fotografia mais, né? Mas é muito importante imprimir fotos, nem que seja um pouquinho de uma fase da criança para ela ver como que ela era pequenininha, como que ela era amada, que ela ainda é amada até hoje. Mas a gente, quando a criança vai crescendo, a gente vai achando que ela está entendendo tudo e vai deixando, né? Não era igual quando era pequenininho, que a gente estava o tempo inteiro no colo dando carinho. Então, a fotografia, ele vê a fotografia, esses desenhos, por exemplo, esse desenho aqui, se a criança ela faz um desenho e você fala, que lindo, parabéns, que desenho maravilhoso, assina no desenho, escreve parabéns, ou faz um coração, ou uma estrela, ou alguma coisa, ela coloca isso, por exemplo, na parede, ou no lugar que pode colocar, e daí ela vai dizer assim, inconscientemente, ela vai olhar e vai pensar, eu sou amada, eu sei fazer. Então isso ajuda a controlar as emoções, a imagem, a fotografia, um tanto de papel que ela possa desenhar e colorir, isso tudo vai ajudando ela a controlar as emoções dela, sem perceber, é o que nós chamamos inconscientemente. E tem umas questões que às vezes, né, eu também sou mãe, né, a gente vai educando os filhos, eles vão crescendo, a gente vai vendo coisas que eu falo, meu Deus, eu podia ter feito isso com a minha criança, ou então, por que eu fiz isso com a minha criança? É normal tudo isso, né, e muita gente me diz assim, mas você deixava suas crianças desenhar na parede, ou colar coisas na parede? Gente, sim. A criança não pode desenhar na casa inteira e sair colando papel na casa inteira. Não pode. Tá corretíssimo, tem que corrigir mesmo. Mas pensem o seguinte, se a casa é alugada, você tem que pintar para devolver. Se a casa é sua, é uma parede. Então um cantinho, sabe, um cantinho que ele possa expressar e pregar as fotografias que ele gosta, as imagens que ele gosta, isso dá um aconchego e isso faz com que a criança perceba que ela pode expressar a sua criatividade. Às vezes você tem uma parede na sua casa, essas paredes lá na área ou na cozinha, que são paredes de azulejo que se passar o produto de limpeza, lava. Então o que tem de vez em quando deixar a criança desenhar ali? Ou no chão com carvão, com giz? Existem muitas pessoas incríveis, que elas não fazem o que elas querem fazer, elas não têm sucesso na vida, sucesso que eu falo de se sentirem realizadas profissionalmente e pessoalmente, porque elas não têm coragem de expressar a sua criatividade, elas não têm essa autoconfiança. E para que ela consiga, para que o adulto ele consiga ter as 3 principais características, que são autoconfiança, inteligência emocional e a formação que vem da escola, né? Para que ele consiga ter essas 3 características para ser bem-sucedido, a gente precisa estimular desde a infância essa criança a colocar para fora as suas criatividades, as suas ideias. Como que a gente adquire autoconfiança? Tendo coragem. Então, se a criança ela tem coragem de tentar e errar, ela vai adquirir autoconfiança. E esse cantinho vai dar essa autoconfiança para ela, porque ela vai saber que ela pode vir aqui tem tudo que ela precisa e que depois ela tem que organizar, ela tem que arrumar, porque é dela, é responsabilidade dela, o restante da casa, talvez os outros arrumem, mas o cantinho é dela, precisa ficar organizadinho. Isso desde pequenininho dá para ir ensinando a criança. A inteligência emocional, tentando ajudar as crianças a não reagir, mas sim agir
elas sentirem que elas podem controlar. Se ela está com raiva, ela sentir a raiva, mas ela não precisa bater nos outros. Se ela está com medo, ela falar que está com medo, mas não precisa ficar desesperada. Se ela está com nojo de alguma coisa, vamos entender por que ela está com nojo daquilo. Se ela está triste, por que ela está triste? Vamos tentar resolver. O que pode fazer ela ficar feliz? Então, administrar essas emoções vão ajudar a criança a ficar mais resiliente. O equilíbrio emocional vem dessa resiliência. Equilíbrio emocional não é ficar sempre só sorrindo para todo mundo. Não, equilíbrio emocional tem hora que eu tô com raiva, mas tem hora que eu não tô com raiva mais, eu já tô alegre. Tem hora que eu tô com medo, tem hora que eu tô com nojo de muita coisa, tem hora que eu tô triste. Não é sempre alegre, é o equilíbrio. E eu consigo isso com a escola e a família ajudando nesse desenvolvimento. Ninguém consegue sozinho, nem a criança desenvolver-se sozinha, nem a escola consegue ajudar essa criança sozinha e nem a família consegue ajudar essa criança sozinha. Tem que ser família e escola juntos para ajudar essa criança a desenvolver. Faça esse cantinho de leitura com os filhos seus e depois nos conte como eles se desenvolveram a partir desse cantinho de leitura. Não deixe de nos contar porque nós amamos saber os resultados. Um forte abraço a todos.